Gente, eu tô aqui com o pessoal da Libre. Raquel, esqueci seu sobrenome, desculpa. Raquel Menezes, presidenta da Libre. Joana Monteleone, ex-vice-presidenta. Haroldo Cerávulo, ex-presidente. Esses dois são da Alameda Editorial. E você tem uma editora? Tem. Chamada? Oficina Raquel. O que é a Libre? Alguém explica pra mim? A gente tá aqui com o barco pirata ao fundo. Vocês são independentes também, mas não é exatamente a mesma turma. Eu acho que é a mesma coisa sim. É o que eu tenho tentado dizer. A gente não pode fazer no mundo do livro o que está sendo feito na política, várias esquerdas, né? É claro que a gente não tem tangência em tudo, mas a gente tem muita tangência. Eu acho que a gente tinha que estar mais junto do que separado. Hoje somos 115 editores associados à Libre, que surgiu por conta da Primavera dos Livros. Primeiro foi o evento, depois a entidade. Isso no ano de 2002. E a ideia era buscar espaço para as editoras independentes que não tinham espaço nas livrarias. E lá naquele ano a gente teve um ótimo resultado. Eu não era nascida ainda, mas a gente teve um ótimo resultado, sucesso de público, sucesso de venda. Quem são essas editoras? Essas editoras são ótimas, esses livros são ótimos, por que eu não encontro esses livros na livraria? E a Primavera, ao longo dos anos, tenta ainda refletir exatamente isso. Temos um catálogo ótimo que precisa estar nas livrarias. É claro que ontem eu queria ter vindo na mesa do Haroldo para saber como ia ser essa discussão, como era do vinagre. O mercado editorial está indo para o vinagre. O mercado editorial está indo para o vinagre. É claro que a gente tem que... Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Continua. É claro que a gente tem que pensar em alternativa, mas eu acho que a gente não pode desistir, em hipótese nenhuma, de estar no espaço que é a livraria, percebe? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa se unir e lutar junto. E aí eu vejo assim, tem várias editoras da Libre aqui, o Haroldo, a Boitempo, então o Rogério da Veneta. Tem uma interseção. Então assim, somos a mesma coisa, não somos tão diferentes. Você era o primeiro presidente? Não. Não. Eu entrei na Libre já Ele estava fazendo ensino médio. Eu fui presidente de 2011 a 2015. Fala um pouco sobre essa experiência. Então, eu passei a acompanhar o mercado editorial como jornalista. Na Folha. Na Folha e no Estado. E depois no Estado. Muito no Estado, na Folha um pouco já. Mas, e daí quando eu saí do Estado a gente estava montando uma editora, eu e a Joana, que é a Alameda. E a gente entrou na Libre porque a gente já conhecia o trabalho da entidade, mas a gente não teve uma atuação significativa até 2009, 2010. Daí a Libre tinha uma regra de ser um presidente carioca e um paulista na prática, embora escrito com outras palavras no estatuto, era essa a regra. Daí em 2009 eu me envolvi numa discussão com a Prefeitura de São Paulo, que não queria comprar livros, pediu doação para as editoras pequenas, só comprava livros das grandes, mas pediu doação para as pequenas, na gestão Kassab. Eu me envolvi nessa discussão e acabei passando a atuar mais diretamente, porque achava muito importante essa luta pelas livrarias, pelas compras governamentais terem equilíbrio e também, embora a minha editora nunca tenha feito grandes vendas para o governo, mas para algumas isso é muito importante, e principalmente a questão do conceito. A Libre desenvolve um conceito, eu acho que a gente peca por escrever pouco sobre isso, da bibliodiversidade, né? Que é um conceito até que namora aí com as outras diversidades, especialmente com a biodiversidade, vem mais do movimento
ecológico do que dos outros movimentos, embora tenha intersecção com o movimento feminista, movimento negro, etc. E isso a gente vem trabalhando há muito tempo e eu acho que a Libre tem essa coerência no longo prazo, porque essa luta para ter projetos editoriais diferentes nas livrarias, nas compras, em espaços como a Flip, ou seja, a gente veio para cá sabendo que a gente é minoritário e construindo essa ideia de que não pode ser a cultura de uma grande editora, de uma grande livraria. A gente precisa trabalhar para ter muitas livrarias, uma livraria perto de cada pessoa, etc. Porque muitos autores já têm, e eles já têm voz, e eles já têm uma editora, só que eles precisam aparecer, eles precisam ocupar os espaços. Por isso que esses autores têm que ter livros distribuídos pelas diversas casas e vendidos, as palestras que eles têm também distribuídas por várias casas, cada uma com a sua programação. Então isso reflete essa diversidade cultural do país que é tão bacana, né? E que se a gente foi uma das primeiras casas que veio para Paraty, que era independente da programação oficial. Chama Off Flip, o que vocês são? Seria esse nome? E a Off Flip meio Off Broadway, isso. Tá crescendo tanto e sendo tão importante que, enfim, tá até, né? As pessoas estão se surpreendendo com as programações, com os autores que elas não conheciam, com as discussões que elas acompanham. E é legal, porque você pode ir de casa em casa vendo um monte de coisas diferentes. Isso é bem a cara da Libre, né? Exatamente. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar. Vocês estão na Flip há 5 anos, a Libre. Qual que é a importância da Libre participar dessa feira, que é a maior feira do Brasil, como fala, da América Latina? Acho que é a maior festa literária do mundo, talvez, do Brasil, com certeza. Do mundo, não sei. Tem uma em Óbidos que se diz maior também, mas aí é porque tem 10 dias, então ela é maior em dias. Tudo muito relativo, né? Eu acho que pra gente é muito importante, porque esse é um evento em que a primavera e os salões que a gente faz eventualmente são eventos em que cuja proposta é a venda de livros, né, para os leitores. E esse aqui é um evento em que a gente quer apresentar o catálogo das editoras para os leitores, né? É fazer uma outra conversa, ter um outro olhar. E a gente aproveita que é maior, seja não sei qual medidor, mas maior de alguma coisa, para ser essa grande vitrine e conseguir discutir bibliodiversidade. A gente, claro, como é a nossa principal bandeira, isso está sempre nas entrelinhas e é um movimento, acho que de uns 3 ou 4 anos para cá, embora a gente tenha realmente escrito um pouco sobre isso, a gente tem tentado refletir também mais objetivamente, às vezes nomeando as mesas com esse conceito mais fortemente. Ainda assim, a Joana já me relatou que as editoras independentes têm dificuldade de emplacar seus títulos nas livrarias da própria Flip, que seria só tem uma oficial. Como que é isso que você fala? A gente teve uma autora, a Paloma, que foi na programação oficial como autora nova no ano passado, né? E que lançou o livro no ano passado, que a livraria da Travessa não pegou os títulos, ela vendeu na Paralela, mesmo não podendo vender. E esse ano a livraria da Travessa teve 6 livros dela. E mesmo a gente tendo oferecendo vários livros da programação da outra. Então eu acho que talvez essa ideia de ter uma livraria que vende livros de todo mundo já não dê conta de um festival que cresceu muito além de uma programação de poucas editoras, que era a programação oficial, que abarca basicamente as grandes editoras, como Linha das Letras, Record, Trisca, enfim, essas grandes editoras do mercado, mas que cresce para as médias e pequenas. Em 5 anos ela é outra Flip, assim. E esse modelo de negócio de vitrine só dos autores que vêm para a Chicona já não dá conta de toda a diversidade que tem, tanto que tem um monte de gente vendendo livro pela rua, né? E pelas casas também. Mas isso acontece em Frankfurt. Você vê
a feira de Frankfurt do lado de dentro, né, o business acontecendo e tal, e do lado de fora tem uma feira de independentes, porque não deveria ter espaço para todo mundo, mas não tem espaço para todo mundo. E tem inclusive uma questão que é querer o espaço diferente também. Isso acho que acontece muito com os editores independentes. Às vezes é não querer estar. As pessoas falam assim, você quer ser grande? Eu falo assim, eu quero ter, eu pelo menos, né? Eu quero ter uma economia saudável na minha empresa, mas eu não quero ser grande. Eu quero ter esse tamanho, eu quero pensar desse modo. Isso se reflete inclusive na Casa Libre. As pessoas falam, no ano que vem vocês precisam de uma casa maior. Vocês trouxeram a Conceição Evaristo, tinham 300 pessoas querendo entrar. E na casa cabem no máximo 100, mas é assim, muito apertado. E eu digo, não, a nossa casa tem que ter esse tamanho, porque a gente quer que tenha esse tamanho. Se a gente quiser fazer uma coisa maior, a gente faz um outro evento, numa outra circunstância. A questão de participar da Flip, ela é muito problemática entre os associados, acho que ainda hoje, né? Mas a Off Flip é uma editora de Paraty que era associada à Libre quando a gente veio a primeira vez. Então, chama Off Flip e é uma editora. Do vídeo, não é isso? Sim. Era uma editora e ela começou a organizar aqui, porque ela organiza os escritores e leitores aqui de Paraty, porque eles se sentiram incomodados pela Flip, porque a Flip como que colonizou um espaço deles e não conseguia incorporá-los. Então eles começaram a organizar o circuito Off Flip, que nasce dessa editora Off Flip, né? Que era associada à Libre. Então muitos editores questionaram a Raquel, questionaram a mim quando a gente veio pela primeira vez, por que vocês estão indo? Porque a gente não escolhe os espaços em que a gente tem que disputar, né? Se a Flip é o lugar que as pessoas escolheram para vir discutir literatura uma vez por semana, uma semana num ano, né? Não foi de você aquele rio. Uma semana por ano, a gente tem que estar onde as pessoas querem discutir literatura, porque elas estão interessadas nesse debate. O que aparece, o que não aparece, o que é escondido, o que é mostrado. E isso, ontem à noite aqui teve uma batalha de slam, que é uma cultura inicialmente super paulistana, que hoje em dia está pelo país. E estava lotado isso aqui, às 10 da noite, com grandes poetas falando coisas incríveis. Esses poetas escolheram vir para Paraty porque eles querem disputar a poesia aqui. Então a gente tem que acompanhar isso, claro, com as críticas que a gente tem ao festival, mas tem que saber que ele existe, não dá para negar a realidade desse festival e a importância dele. É muito contraste mesmo, né? O Marcelo Freixo está falando aí no fundo enquanto a gente conversa. Agora há pouco ele disse que Paraty tem a maior taxa de homicídios do estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo está acontecendo a Feira da Alta Cultura aqui do outro lado do Rio. Tudo isso... Paraty tem uma história muito complexa associada a ela. Paraty era um porto de tráfico de escravos. Exato. E essa violência de Paraty, ela permeia as relações da cidade historicamente há 300 anos. É uma cidade antiquíssima, que tem essa história de violência, que tem a história de contrabando do ouro, que vinha de Minas Gerais e escoava muito por aqui, que se tenta sempre controlar. Então também é uma história dessa violência do controle do Estado sobre os corpos das pessoas escravizadas e das pessoas que também traficavam ouro de Minas. Então eu acho que essa histórica violência de Paraty também se reflete, permanece nos dias de hoje. Então, esse centro histórico que a gente vê é uma vitrininha de uma cidade que está espalhada, né, por essa região. Assim. E que, de fato, né, continua tendo um histórico de violência bastante alto. O prefeito atualmente ele está no PMDB, mas ele foi eleito a primeira vez pelo PT. E ele sofreu um atentado, foi baleado, ou seja, o atual prefeito sofreu um atentado enquanto prefeito.
Então, nem sei os detalhes dessa história posterior, mas eu sei que isso aconteceu. Ele foi reeleito, mas não sei como está a política local, mas essa história de violência de fato faz parte da cidade. A gente comentou, não lembro se já estava gravando, que você participou de uma mesa, a Joana falou, chamada... Representatividade? Não, outra. Se a indústria editorial está indo para o vinagre. Tá? Não, acho que a indústria... Foi uma mesa da Libre. O mercado editorial... Não, foi uma mesa do barco. Ah, do barco. Foi aqui. Aquela, eu não lembrava que o nome era essa, assisti. Isso. Eu acho que o mercado de livrarias está indo para o vinagre pela aposta contra a bibliodiversidade que fez. Que é a aposta que eles fazem aqui. Então, esse é o contrassenso. Esse é o contrassenso. A aposta contra é uma aposta que não foi só do mercado, foi também dos governos e das editoras do BNDES, de concentração das editoras e concentração do mercado livreiro, da livraria. Essa aposta excluiu um monte de editoras do mercado. Explica, eu ouvi você falar disso no debate, essa história do BNDES, que Lula e Dilma fizeram com o mercado editorial. O Lula e a Dilma aplicaram no mercado editorial uma lógica que serviu para outros setores da economia, que é mais ou menos a concentração para ganho de eficiência, que se traduz numa palavra que é os campeões nacionais. Isso deu errado em muitos setores, mas no mercado editorial deu especialmente errado. Por quê? Porque o mercado editorial, o ganho de eficiência é muito pequeno quando você funde duas editoras ou duas livrarias, e você mata uma característica especial, porque o livro é uma mercadoria muito especial do capitalismo, porque ela é muito diversa. Mesmo o maior best-seller do ano, ele não vai vender mais do que 2% do global de livros. É diferente do mercado de carros. O carro que tem a maior concentração no mercado vende 15%, 20% dos carros são aquele modelo. Ou a Rede Globo, que tem sei lá quanto por cento da audiência das TVs abertas. E a hora que você favorece o 1%, esses poucos livros, e na soma 5%, 10%, soma dos 500 principais títulos dá 10% do mercado, sei lá, estou arredondando, não estou querendo ser preciso, estou dando um exemplo. Mas a lógica é essa, você prejudica os outros 90% dos livros, você encarece os outros 90% dos livros, porque as pessoas não deixam de produzir livros porque a circulação está precária, elas diminuem as tiragens, aumentam o preço, mas eles continuam sendo feitos, porque a produção intelectual do país... Mas isso é uma coisa boa do mercado editorial, que é o conhecimento da clandestinidade. Espera aí, só uma coisa. Daí o Lula ou a Dilma, não sei, botou o BNDES para financiar redes de livraria. Uma grande expansão. E aí eles só financiaram as já campeãs, como você falou. As grandes. Via BNDES, que é um banco de desenvolvimento. Econômico e social. Mas o problema é que o BNDES financia grandes projetos. Então o mínimo para você entrar num financiamento do mercado editorial pelo BNDES era de R$1 milhão. Não serviria para a Libre ou para a Alameda. Para 90% das editoras da Libre não faz nenhum sentido. A menos que elas se fundissem, mas aí também não faz sentido, porque são pequenas empresas familiares. Elas não têm como chegar. Conversa nossa no BNDES. Vocês foram? Várias vezes. Várias vezes. E era eles queriam tentaram. Mas por que vocês não se fundem? A gente fala, porque vai contra a nossa ideia principal de independência. O que quer. Porque eu quero publicar o que eu quero. A Joana publica história, eu publico literatura portuguesa, a Paula edita literatura afrodescendente. Não faz sentido a gente juntar tudo e fazer um selo só. Eles iam, mas nós somos um banco. Então temos que pensar como um banco. E a gente dizia, nós somos editores independentes, continuaremos sempre pensando como editores independentes. Era um lost in translation na conversa. Por outro lado, durante o governo Lula teve uma política que funcionou bem para o mercado editorial por um certo tempo, que era do cartão BNDES, que era valores bem menores.
E esse todo mundo usou por um longo período. Até que as grandes editoras mataram a possibilidade, com tanta burocracia, dos pequenos terem cartão BNDES, que você financiava gráfica, papel, você financiava tudo no cartão. Era um cartão de crédito. Computadores. Mas... Não, eu só queria fazer um ajuste em relação ao cartão BNDES. O grande problema do cartão BNDES não foi a dificuldade de tê-lo. De mantê-lo. Foi de mantê-lo. Porque a partir de a gente está em 2018, a partir de 2015, 2016, editoras que tinham um limite no BNDES de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, às vezes 2 milhões, tiveram reduzidos em 80% o limite. E esse valor funcionava como um capital de giro. Então você trabalhava com o rotativo. Então algumas editoras diminuíram muito o número de títulos publicados por ano porque não tinham esse rotativo para fazer impressão. Ou livros que tinham vendido, livros do catálogo, esses de fundo de catálogo, que já estavam esgotados e não era possível fazer uma reimpressão. Então, assim, o grande problema do cartão do BNDES foi conseguir ser mantido mesmo. E é hoje uma das grandes defesas que a Libre tem, e é um dos temas que eu levo também para as outras entidades, porque de fato, então é difícil, eu não preciso saber quanto que a Alameda precisa e vou fazer uma divisão de capital de giro para as editoras. Tá, então isso é inviável fazer porque vocês são um banco? Posso tentar entender. Mas vocês precisam, então, voltar com o cartão BNDES, porque acho que era o principal fomento, não era só para manter as editoras independentes, que era capaz de manter a cadeia do livro funcionando, né? Porque você conseguia pagar a gráfica. As gráficas hoje estão passando sérios problemas, porque as livrarias não pagam, aí as editoras não pagam as gráficas. Só para encerrar, qual é a política atual do golpe, como está sendo intensamente discutido na Flip? Se elas estão indo para o vinagre ou não, por exemplo? Eu acho que eu vou falar um pouco pessoalmente. Eu acho que, do ponto de vista econômico, a gente vive um desastre econômico, né? No país. No país. Que é decorrência da crise de 2008, mas que chegou aqui pesado em 2014. Mas depois disso, a gente não vislumbra a possibilidade de recuperação. Agora, essa é uma vantagem das editoras independentes, porque as editoras, o mercado editorial tem 500 anos e ele já viveu vários tipos de censura. E crises, claro. Censura política, censura religiosa, censura moral. Sempre o mercado editorial encontrou jeitos de driblar essas censuras, né? Então a ideia de clandestinidade é muito forte, no bom sentido. Não é uma clandestinidade, é a ideia de que você tem que pôr as ideias para circular, é um compromisso moral desse mercado. Está dizendo que aqueles livros à venda ali no barco pirata são clandestinos de alguma maneira? Em um certo sentido, eles rompem com a ideia de que a gente precisa ter um mercado funcionando 100%. A gente vai encontrar meios de fazer essas ideias circularem, porque as ideias são mais importantes do que o dinheiro. E, claro, precisa ter dinheiro circulando para esses livros circularem, é mercadoria, mas a gente vai encontrar os meios de fazer isso acontecer. A gente não vai esperar a recuperação da cultura, a recuperação da Saraiva para continuar lançando o livro. Então a ideia de que o editor é sempre alguém que tem um pé na clandestinidade. Se precisar, a gente põe o pé lá e a gente faz as ideias circularem. Eu citei esse negócio do BNDES, desculpa, por causa disso, porque as empresas que foram ajudadas pelo BNDES, tipo Livraria Cultura e Saraiva, hoje estão falidas, é isso? Não deu certo? Então, a política deu errado, a política deu errado. E aí qual é o papel, novamente, de vocês nesse latifúndio? Por algo que viabilize toda a cadeia, ou seja, qualquer ideia que seja para ajudar novamente as cadeias a se restabelecerem não pode ser levada adiante, né?
Me parece que foi as duas entidades do livro que foram conversar com o Temer, levaram essa proposta, e é essa proposta que a gente é contrária, porque você não pode, de novo, dar dinheiro para quem não vai manter a cadeia, só vai pensar... Vai falir de novo. Vai falir de novo, vai ser predador, vai ter uma prática predadora. É preciso acreditar na capilaridade do livro, fazer o livro chegar onde não chega, onde as pessoas estão querendo ler e não conseguem. É preciso apostar na ideia de que as pessoas têm direito a ter bibliotecas perto de casa e ter livrarias perto de casa. As pessoas têm farmácia perto de casa, têm supermercado perto de casa, hospital perto de casa, posto de saúde perto de casa. Os governantes precisam se preocupar em ter livrarias e bibliotecas perto das pessoas. Muito bem, muito obrigado, galera.